Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar com vocês aqui em mais um ICO Series e nesta temporada falando sobre carreira, histórias de carreira. Como eu estava comentando com Nicole e com Fellner antes, essa é uma temporada que não vai terminar talvez nunca, porque histórias, elas inspiram. A gente se lembra sempre das histórias. A gente pode esquecer dos números, mas das histórias jamais. Então, a gente resolveu prolongar essa temporada com histórias de carreira. Bom, para aqueles que não me conhecem, deixa eu me apresentar, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática de ICO na América Latina. E eu vou explicar já já o que é o ICO. Antes eu vou falar da LHH, nós somos uma empresa de capital humano e a gente está presente em todos os momentos da vida de uma organização e dos profissionais. Por quê? Nós fazemos recrutamento de executivo, desenvolvimento de liderança e coaching. Fazemos, como a gente acredita que os talentos eles não são substituíveis, eles são renováveis, a gente tem soluções de upskilling e reskilling, ou seja, das pessoas poderem estar constantemente aprendendo coisas novas e podendo realmente se renovar, né? Nós fazemos transição de carreira para todos os níveis, desde o chão de fábrica até o C-Level, com soluções diferentes e consultores diferentes, de acordo com cada público. Por último, a gente faz advisory service, fazendo cultura, framework de liderança, remuneração, gestão da mudança. Por isso, eu disse que a gente está presente em todos os momentos da vida de uma organização. E o ICO, então, é uma prática de boutique global que existe para fornecer mentoria quando os executivos estão dentro de uma organização e passam por fusões, aquisições, novas posições, planejamento de sucessão, ou até fatores econômicos, tecnológicos, e hoje a gente tem que incluir geopolíticos, influenciando nos negócios. E quando há saídas, planejadas ou não, a gente tem uma consultoria estratégica. Veja bem, eu não estou falando de programa de outplacement, não estou falando de programa de transição, eu estou falando de consultoria especializada para o C-Level. Este público precisa de um atendimento diferenciado para que eles possam dar o próximo passo de carreira deles. Bom, agora vocês já sabem o que é o OCO, já me apresentei, já falei sobre a LHH, é a hora dos meus queridos palestrantes. Hoje eu trago aqui duas pessoas queridas, né? Eu vou primeiro me referir a Nicole, embora não seja por ordem alfabética, e depois o Felder, né? Então, eu quero que, inicialmente, então, eles se apresentem, falem dos seus negócios e contem as suas histórias, porque a gente veio aqui para ouvir essa história, duas pessoas em momentos diferentes de carreira, né, mas que construíram uma belíssima história de carreira e de vida. Então, eu vou deixar então com vocês e depois a gente começa a conversar. E vocês que estão aqui, por favor, fiquem à vontade de no chat, porque infelizmente a nossa interação com vocês têm que fazer via chat. Eu, na medida do possível, coloco as perguntas para que eles também possam responder. Então, meus queridos, vocês podem começar. Não sei quem vai primeiro, mas fiquem à vontade. Olá, Nicole. Tá bom, posso ir. É, Bom, boa noite a todos. Primeiro, Irene, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje. Eu gosto muito de compartilhar um pouco da minha história e gosto muito de ouvir a história também das outras pessoas. Ouvir aqui o Fellner nesses 15, 20 minutos antes da gente iniciar. Já aprendi, né? Já aprendi um pouquinho. Eu acho que a gente sempre aprende quando a gente consegue escutar as carreiras das outras pessoas. Bom, para falar de mim, eu sou a Nicole, eu sou de Campinas, São Paulo, mas hoje moro em Resende, então eu trabalho na MAG, já já vou falar um pouquinho da MAG.
Estou no mundo corporativo há um pouco mais de 17 anos. Falar que o mundo corporativo nunca fez parte da minha vida, nem da minha ideia de vida. Meus pais sempre foram autônomos, então o mundo corporativo acabou entrando porque foi assim que foi seguindo a minha vida, né? Então eu sempre, na verdade, quis fazer direito. Meu pai é advogado. E no dia da inscrição do vestibular, ele me incentivou a mudar. E aí eu falei assim, é verdade, eu vou tentar uma carreira diferente. E dali em diante, já logo no início da universidade, eu já arrumei um estágio numa multinacional. Comecei na área de engenharia, numa multinacional francesa, Valeo. Na verdade, todos esses 17 anos, quase 100% do tempo em indústria automotiva. Então, eu tenho essa na veia, assim, a indústria automotiva assim, correndo mesmo por aqui. Em seguida, eu fui para trabalhar numa outra indústria, então aí eu já entrei dentro da minha área, então saí da área de engenharia, fui trabalhar na área de supply. Eu sou formada em administração, com ênfase em comércio exterior, então construí toda a minha carreira mesmo assim na área de supply. Passei por tudo, né, desde estagiário, analista, supervisora, coordenadora, gerente. E aí, mais recentemente, então, como gerente, já estava dentro da ArcelorMittal Gunvard em Campinas, que é uma indústria já saindo do ramo da metalúrgica, passando para a siderúrgica, mas ainda assim atendendo muito o mercado automotivo, um pouco mesclado também com a indústria, construção civil e tudo, mas o maior foco sempre foi no automotivo. E depois, saindo de lá, fiz uma transição de carreira para ser gerente geral em uma das unidades da ArcelorMittal Gunvard, que é em uma joint venture com a Mitsui, que é uma empresa japonesa, é um conglomerado japonês enorme, assim, de investimentos em diversas áreas de negócio. E hoje o meu conselho é formado ali 50% pelo japonês e 50% pela ArcelorMittal Gunvard. Então, a MAG, então por isso o nome MAG, M de Mitsui, A de ArcelorMittal e G de Gonvarri. E a Gonvarri é uma empresa espanhola, todo o know-how que nós temos hoje aqui de centro de serviço vem da Gonvarri. E, essa empresa se formou aqui em Resende, na região do Rio de Janeiro, para atender principalmente a Nissan e as outras montadoras da região, que também tem a Stellantis, a Volkswagen. Então, hoje o meu foco, apesar de eu ter passado um curto período de tempo ali com a indústria, né, mesclada no aço, agora quase 100% automotiva. Então, essa transição de carreira para mim foi muito interessante, porque eu saio, né, de uma área de staff, então responsabilidade sempre para a área de supply chain, e passo a responder como gerente geral do negócio, da unidade inteira, e com clientes assim super importantes, super grandes. E esse processo foi uma mudança gigante para mim, mudança de cidade. Eu me casei, na minha lua de mel eu recebi a proposta para vir para cá, então assim, eu e meu marido, a gente só viveu a nossa vida aqui em Resende, a gente nem sabe como é que é viver a vida perto dos nossos familiares, porque a gente veio, viemos os dois para cá. E, enfim, aqui estou super bem, super feliz. De novo, mais uma vez, Irene, muito obrigada. Ótimo, que bom. Muito, muito bom. A gente depois vai estressar um pouquinho mais essa história, Sim, que é muito rica. E agora, o Fellner vai nos contar. Vai ser um pouco mais longo, porque a carreira do Fellner é um pouco mais longa do que a da Nicole, né? sim, sem problema. Mas eu quero que você comece do início, né, da sua origem, né? Porque é muito legal a sua história, o Fellner. Bom, Irene, que bom estar aqui com você de novo aqui. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente falar. Agora eu falo mais sobre experiências do passado. Mas vamos lá, minha história. Eu sou imigrante, vim para o Brasil como refugiado. É uma história longa, mas o ponto é que meu primeiro trabalho foi num posto de gasolina. Conheci ali representantes da indústria farmacêutica, levavam carros para lavar. Trabalhei em supermercado também. Fui meio que adotado como mascote desse representante de indústrias farmacêuticas multinacionais. E eu tinha 19 naquela época, 19 para 20. E, enfim, eles me apresentaram para a indústria farmacêutica, me prepararam, fizeram um mutirão lá. Então, durante a semana, eu ia para a casa de dois ou três deles, para eles me capacitarem, vamos dizer assim, para eu participar
de processos seletivos. Nisso daí, minha primeira companhia foi a Johnson Johnson, como representante vendedor, né, e propagandista, aquele que visita os médicos. Na época também fazia venda e cobrança nas farmácias, era completo. Depois eu fui para outra empresa, na Apison, aí para um escopo bem mais amplo, já como especialista em áreas hospitalares e tal. Depois fui chamado para estar na empresa, uma das empresas que mais tarde vieram formar a GSK. Né, na GSK, eu vou me referir à GSK, foram 42 anos, dos 48 de indústria, de carreira na indústria farmacêutica. Então, praticamente só fiz isso, me tornei especialista. Um pouco de autodidata, porque à medida que eu ia evoluindo, focado na performance, eu dedicava uma boa parte do meu tempo para ir me aprimorando, para aprender. E as oportunidades vinham para as promoções, eu estava semi-preparado, eu vinha sempre me preparando antecipadamente. Fui me destacando a carreira toda na área comercial e fui me destacando por combinar sempre performance muito alta com, vamos dizer assim, uma boa governança, né, de tudo. Então, essa é uma combinação que na área comercial não é tão comum, porque normalmente há um paradigma de que alta performance comercial barra financeira pode trazer um perfil de risco muito alto quanto à governança. E no meu caso, uma empresa britânica, isso vinha se destacando muito, esse equilíbrio. Enfim, então, fui para diretor comercial, vice-presidente e depois encerrei minha carreira como gerente geral em 22. Eu quis planejar minha saída, foi negociada. Eu posso dizer que eu tive o privilégio de ter o mínimo controle da minha carreira o tempo inteiro. E quando as coisas estavam difíceis, eu dava um jeito de replanejar e colocar o mínimo que fosse previsibilidade e de direção na minha carreira. Então, é uma história longa de muitas opções, muitas rejeições, abri mão de muitas coisas, mas encerrei então como gerente geral, depois da pandemia, a empresa recuperada, não precisamos demitir ninguém, não precisamos reduzir salários, todo mundo protegido. E depois de retomados os resultados e tudo mais, as entregas estratégicas, eu não quis abrir um novo ciclo estratégico de 5 anos. E isso estava tudo muito bem combinado. Então, aí encerrei a carreira. Depois, Irene, você explora como você quiser esses anos aí. Mas aí, com o apoio dela, HH, que eu precisei muito desse apoio, foi uma transição. A GSK me deu isso como parte do meu encerramento de ciclo. E eu precisei muito desse apoio dela, HH. Ele foi vital, porque depois de 42 anos de empresa, minha carga de trabalho, vamos dizer assim, entre física e mental, era entre 14 e 16 horas por dia, né? Eu operava em 4 fusos horários diferentes. E no dia seguinte, a minha parada eu não tinha nada na agenda, né? Um vazio absoluto. Isso é muito impactante. Depois vem o caos, aquelas fases todas que a gente sabe. A RHH me preparou para isso, mas ela é impactante. Depois, depois de alguns meses, eu tinha um ano de garden leave, então não podia, vamos dizer assim, me dedicar nem pensar em nada de farmacêutico. Foi bom, foi muito bom isso, porque me deu condições de resetar. Aí fiz o curso de conselheiro, também foi uma das várias opções que surgiram nessa preparação com a NHH, e a Irene foi parte disso também, foi uma das pessoas da equipe que me preparou para essa fase. E aí, como conselheiro consultivo, vieram as oportunidades e eu exerci pela primeira vez algo que não tinha exercido plenamente, que é a opção. Então, hoje eu sou conselheiro consultivo na Venâncio, faço também mentoria e
sou conselheiro estratégico numa farmacêutica multinacional, a FQM. Isso me ocupa uma parte da semana e o resto da semana, como eu estou aqui agora em Brotas, eu vim para aqui para andar de moto no meio do mato com meus amigos por 3 ou 4 dias e volto domingo. Então, como conselheiro, eu tenho, e como mentor, também estou como mentor na NHH, eu tenho a oportunidade de dividir um pouco da minha experiência, meus aprendizados, continuo aprendendo, eu dedico um pouco, algumas horas semanais, eu dedico para me atualizar, para continuar estudando, enfim. E é uma grande oportunidade de não fechar tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi num baú e colocar embaixo da cama e ficar velhinho, né? Então, estou com uma vida bastante ativa, estou super feliz, super realizado. E, de novo, obrigado por esse privilégio de estar aqui com você, Irene, Beleza. com todo É mundo. ótimo ouvir duas histórias em estágios completamente diferentes, né? Mas, de qualquer maneira, uma pode inspirar a outra. E eu queria saber de vocês, assim, esse início de carreira, né? O que que ele significou para vocês depois construírem ou chegarem até onde chegaram, né? Então, o Nicole tocou assim que o pai incentivou e ela começou. Eu queria esmiuçar um pouco mais, e Fellner também, que eu achei interessante, era uma época em que as pessoas eram mais colaborativas com os outros, né? Que você vê que o pessoal foi da Johnson, sei lá, nem sei lá, era o pessoal Sim. da Johnson que te preparou para você começar lá, né? Que Não, você era. era um grupo de representantes. Eles levavam um carro para lavar no posto e aí ficavam no botequim sábado tomando cerveja, de várias companhias. Mas eles eram do mesmo território, vamos dizer assim, de trabalho. Então, quando eu ia levar as chaves dos carros para eles, que os carros estavam prontos, havia ali uma interação. E, claro, eu ali 19, 20 anos, eles conheciam a minha história, imigrante, refugiado, enfim, Você começando do era de nada Angola, agora né? Você é mesmo. angolano, não é isso? Você não é Moçambique, angolano? Moçambique. Moçambique, É. desculpe, não é Angola, E Moçambique. aí não tinha nada mesmo, né? Estava começando do zero ali. Tinha uma boa formação, eu fui de uma família que, de classe média alta, eu tive uma boa educação de base, mas ali eu estava trabalhando no posto de gasolina ali, né? E aí eles perceberam isso, então acho que se comoveram com essa história, embora não tivesse pedido nada. E começou essa brincadeira de você vai ser colega nosso. Um dia você vai ser, e assim foi. E aí começou esse mutirão, vamos dizer assim. Mas a minha opção por ser vendedor para a área comercial, ela foi absolutamente ao acaso, né? Então, foi uma oportunidade muito boa, um bom salário, e foi o que apareceu, eu agarrei, e a partir dali eu foquei nisso, né? Não fiquei. Porque toda a minha família é de engenheiros, né? Agrônomos, meu pai, meu irmão, minha cunhada, toda a família, todo mundo envolvido com. Aí meus 3 filhos são engenheiros também, então o único não engenheiro sou eu. Mas foi uma combinação de acaso e depois foco, né? Já que foi aquilo que apareceu e me pareceu muito bom, então eu reciclei tudo que eu tinha pensado, nem era plano, né? Mas tudo que eu tinha sonhado, zerei e foquei naquilo ali. Você, desde aquela época, já fazia networking, né? Porque foi o seu network que permitiu que os caras te conhecessem e você acabou sendo levado para o início da sua carreira, né? Então, está aí um belo exemplo de fazer networking, né? Muito bom, Exatamente. né? Nicole, Oi. Não, então, assim, só até para esclarecer, quando meu pai ele me sugeriu essa outra carreira, ele falava assim, que sempre meu sonho era morar fora. Eu sempre quis morar fora, né? Eu estudei numa escola onde muita gente fazia intercâmbio e, assim, eu sempre tive uma excelente educação, meus pais também de classe média, assim, boa, só que eles acho que nunca se interessaram por me mandar para fazer esse intercâmbio. Hoje eu até entendo, né? Como é que você olha
para um serzinho ali com 13 anos e coloca 6 meses, um ano morando nos Estados Unidos, mas sempre tinha sido meu sonho, eu sempre quis ir para os Estados Unidos. Eu lembro que meu pai falava assim: bom, se você precisa ir para os Estados Unidos, se você quer ir para os Estados Unidos, o que que você tem que fazer? Tem que falar inglês. E eu comecei a fazer inglês muito cedo. E eu gostei muito. E eu falava muito bem já desde cedo, assim, muito fluente. Mas era assim, era sempre uma identificação que eu tinha. Era como era um sonho que eu tinha de morar lá, eu tinha que falar inglês, então. E aí com 17 anos, eu fazia um mês que eu estava na faculdade, eu fiz uma entrevista, minha primeira entrevista, que já foi para Valeu, a primeira já entrei, e eu passei justamente porque eu tinha ido muito bem nesse teste de inglês. Eu tirei uma das notas mais altas que eles já tinham visto nos testes. E eu não fazia ideia de como é que se trabalhava, não tinha nem roupa para trabalhar num escritório, né? Então eu lembro que quando eu passei no processo seletivo, a primeira coisa que eu fiz com a minha mãe foi ir para um shopping comprar roupa de trabalhar, porque não tinha, né? Muito novinha. E, e aí eu acho que isso realmente me proporcionou, assim, me abriu muitos caminhos. Então, tanto quando ele falou assim: olha, você deveria fazer, como você gosta muito de línguas, você deveria fazer algo relacionado à língua. Foi aí que eu fui fazer comércio exterior. E no fim, nunca trabalhei só com comércio exterior, né? Eu trabalhei muito mais com logística, compra, supply, né? Até um pouco de comercial. E, enfim, então esse início de carreira, eu nunca imaginei nesse momento que eu um dia chegaria onde eu estou hoje, né? E que eu conduziria o nível de reuniões que eu tenho que conduzir hoje sempre em inglês, né? Eu também já falando outras línguas, espanhol, mas eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo, né? Então eu fico assim, super grata às pessoas que me acolheram nesse início, dando uma chance para uma pessoa que não tinha nenhuma experiência, porque nessa altura da vida, com 17 anos, eu não tinha nada. Tem gente que faz técnico, tem gente que às vezes que trabalha assim, em outros empregos, né? Faz um secretariado, alguma coisa assim, e eu não tinha nada, e eu recebi essa oportunidade. Claro que eu já tinha me preparado com esse aspecto específico que era de falar outra língua, mas e dali para frente, assim, eu sempre estive empregada, sempre em lugares bons, sempre com oportunidades ótimas, assim. Então, eu sou muito grata a essas pessoas que um dia viram em mim esse potencial e me acolheram, me ensinaram, porque às vezes a gente tem que fazer isso, né? Às vezes a gente tem que ensinar as pessoas a trabalhar mesmo, né? Porque ninguém nasce sabendo. E realmente isso hoje eu tento também passar um pouco disso para as pessoas, né? Também tento acolher um pouco as pessoas, assim, ensinar, pegar um pouco na mão, porque é assim que a gente vai construindo o mundo, eu acho. Então, o meu início de carreira, assim, foi esse e foi fundamental, né, para eu chegar onde eu estou. Eu fui absorvendo, assim, como uma esponjinha, uma pessoa que nunca tinha nenhum vício, esponjinha, fui absorvendo tudo de todo mundo que tinha essa disponibilidade. Interessante. Os dois, embora de situações diferentes, os dois tiveram pessoas que acolheram e que te deram oportunidade, né? E que foram, que ensinaram e que prepararam vocês, né? E a gente nunca esquece dessas pessoas e tem que ser grata mesmo a todos eles, né? Porque eles Com fizeram, certeza. né? Fizeram a gente chegar até Sim. aqui. Muito bem. Continuando Agora, ainda falando. Ah, você permite, né? Olha só, uma diferença aqui. A Nicole queria fazer intercâmbio, queria, enfim, ter essa movimentação fora do Brasil. Já foi o contrário comigo, né? Pelo trauma de Ah, ter sim. fugido do meu país e ter tido rupturas familiares com meus amigos, com o passado. A vida morreu para mim aos 19, 18, 19, e comecei de uma folha em branco praticamente. Então, a minha carreira inteira, ela foi bastante retardada, mas não, não foi um obstáculo. Eu nunca quis ser expatriado. Então, quando havia as oportunidades dentro da GSK, né, dentro dos mercados emergentes, até posições na Europa e tal, esse potencial eu já deixava claro para RH, para os meus chefes, para qualquer, aquele papo de 2 vezes por ano, não saio do Brasil, não vou tirar meus filhos daqui. Embora eu tivesse preparado os filhos, se eles quiserem ir e tal, tudo bem. Mas
eu não queria ter mais ruptura na vida. Mas isso não atrapalhou a carreira, né? No final, eu cheguei a gerente geral, fiz parte do board global comercial da empresa, tive vários papéis internacionais, mas aqui, baseado aqui. Uhum. Então tá aí. Não há um modelo certo, né? Não há. Aliás, vocês tocaram, você tocou especialmente em Nicole em outro ponto, né? O que vocês acham que a carreira internacional pode fazer para para uma pessoa? Que pontos de atenção vocês acham que essa pessoa precisa ter? Olha, eu nunca tive uma carreira internacional, apesar de sempre querer morar fora, eu nunca morei. Eu já passei assim longos períodos, né? Mas nada morando, nada como expatriada. Ainda cogito essa opção, claro que agora numa situação assim totalmente diferente, né? Antes, quando a gente é mais novo, a gente aceita qualquer coisa. E agora, assim, tem que existir um esforço um pouco maior, né, das partes. Mas eu sempre me coloco à disposição. Eu não tenho medo, não. Eu iria, assim. Mas eu acho que, assim, até não falando só de uma carreira internacional, mas como eu tenho que lidar muito com muitas pessoas de muitos países, né? Porque eu tenho também, não vários fusos horários, mas chefes de várias localidades, eu acho que o aspecto cultural, ele nunca pode ser ignorado. Nunca. Né? Então, assim, quando a gente pensa numa carreira internacional, seja morando em outro lugar, a gente tem sempre que olhar para a cultura local. Eu já vi muitas histórias de muitas pessoas que que mudam de país e não querem se adaptar à cultura local, continuam achando que a cultura que eles nasceram é a cultura que eles vão ter que conseguir implantar na cabeça de todas as pessoas que estão ali. E não vai funcionar, né? Então, eu tenho que ser um aspecto, assim, muito considerado, porque aquilo vai determinar o seu sucesso. Então, se as pessoas vão absorver o que você diz, se as pessoas vão se engajar, ou se vão só te obedecer porque existe uma questão hierárquica, mas a verdade é que o aspecto cultural ele tem que ser considerado em todas as relações humanas que você vai viver, senão realmente todos os seus human skills baixam quando você ignora esse aspecto cultural. Então, isso é assim, mesmo não tendo uma experiência internacional, eu acho que das minhas experiências sempre lidando internacionalmente, com certeza o Fellner aí, por ser de outro país, talvez consiga contribuir um pouco mais, mas eu penso dessa maneira. Não, né? Bom, é assim, o ser de outro país, assim, o Brasil foi uma escolha consciente, né? Eu tinha, na época, eu podia ter decidido pelo Canadá, Austrália ou Brasil. Preferi o Brasil pela a cultura, clima, tudo. Mas em termos de trabalho, acho que quem trabalha numa empresa, principalmente multinacional no Brasil, ou uma empresa nacional com bastante tentáculo, vamos dizer assim, internacional, eu acho que estar aberto, isso que a Nicole falou, estar aberto para as culturas, porque mesmo não saindo do Brasil, a diversidade de interlocutores que a gente tem, até na hora de discutir um plano de trabalho, na hora de ter um colega de trabalho que vem de outra cultura, de outro país. Então, mesmo não Uhum. saindo fisicamente, você tem que estar ligado e aberto, porque no seu dia a dia você vai lidar com culturas diferentes, até mesmo dentro do Brasil, né? O Brasil é continental, né? Verdade, Nós é aqui no Brasil verdade. só temos diferenças, né, na forma como a gente aborda questões, principalmente quando você tem uma grande oportunidade ou uma crise que deixa todo mundo bastante sensível, né, e tudo à flor da pele. Essas diferenças elas ficam mais exuberantes e você tem que ter plena consciência delas. É bem o que a Nicole falou. Então, eu sempre fiquei muito atento a isso. Sim. E eu acho que para quem está construindo sua carreira, quanto mais se expuser a projetos que tenham influência ou interação externa, externa não é só internacional, mas externa ao seu caldo de cultura, a sua vidinha, a sua formação, quanto mais exposto estiver, mais rico, mais rápido e mais efetivo é o aprendizado. Isso é verdade. Eu acho que, para aqueles que estão pensando em carreira
internacional, e eu vou falar para a Nicole também, é importante na carreira, quando você vai para uma carreira internacional, você pensar o que você quer fazer em 10 anos. Porque se você vai depois de uma certa idade, às vezes a volta é mais complicada. E às vezes você não consegue voltar para a mesma empresa, porque o seu nível Uhum, já está acima daquilo que é possível voltar para o Brasil, né? Então, é uma. E uma outra consideração também que eu acho importante é a família. Isso tem que ser muito negociado, porque eu já vi também muita gente voltar porque a família não se adaptou. Então, e aí é um problemaço, né? Porque você uhum. se desorganizou internamente dentro da empresa. Às vezes você não consegue voltar para a organização, porque não tem mais espaço para você, né? Porque a família não se adaptou. Então, assim, carreira internacional é isso que vocês falaram, é ótimo, porque gera uma certa adaptabilidade, mas a pessoa tem que considerar o todo. É importante isso. Muito bom. Ainda falando sobre carreira, eu queria saber de vocês qual foi o fato, vocês contarem um fato que mais surpreendeu vocês durante esse período de carreira de vocês. E como é que foi Olha, isso com o aprendizado? cara, teve um momento da minha transição de gerente para diretor, então naquela época eu estava na casa dos 30, então, enfim, é, e houve o que eu no início percebi como uma aposta da empresa, eu era um jovem talento ali, o padrão de idade de diretores de multinacional na época era muito mais próximo dos 50 do que não é como hoje, né? Então, meio que surpreso, eu entendi aquilo como aposta. E, e, e foi interessante perceber quando o meu novo chefe teve a primeira conversa comigo, ele recapitulou por que eu estava ali naquela posição, né? Foi a primeira vez que eu percebi, com surpresa, é, o balanço que a empresa estava fazendo, e eu me percebi pela primeira vez com algumas características que depois foram me acompanhando. E ter consciência disso tornou meu foco melhor, meu foco para desenvolvimento, meu foco para trabalho, me fez sentir mais seguro naquilo que eu podia realmente alavancar, onde eu tinha mau potencial e me fez explorar isso. Então, é interessante, porque eu já tinha tido várias posições, então eu fui de. Foram muitas posições na área comercial até chegar a essa virada para diretor. E eu me perguntava sempre, né? Então, eu acho que eu externei um pouco daquela coisa da síndrome do impostor, né? Porque eu percebia tantas outras pessoas na empresa que eu achava que tinha estariam mais próximos daquela porque era um cargo bastante, não era só vendas, né? Tinha todo o ciclo de faturamento, a parte de logística de produto acabado, tinha pesquisa de mercado, tinha treinamento da área comercial, enfim, tinha um monte de coisa, era uma posição bastante complexa e o maior orçamento da companhia. Então, eu cheguei com essa síndrome de impostor, né? Falei, porra, né? Eu não tinha nenhuma. Quem me promoveu, eu não tinha nenhuma relação pessoal, nada, tudo pessoas um pouco longe do meu dia a dia. E acho que quando eu expus isso, ou perceberam isso, fizeram um balanço. Então, meu novo chefe, o diretor de recursos humanos na época, falou: Fernando, você está aqui por isso, 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 isso. E aquilo foi tão tocante para mim que alavancou dali para frente. Então, eu tive bastante mais segurança, bastante mais foco. Então, se eu pudesse voltar atrás no início da minha carreira, em vez de eu deixar que eu fosse percebendo, eu teria perguntado mais como era percebido. Mesmo que não tivessem me devolvido isso, eu teria sido mais proativo, porque é claro que não me atrapalhou muito, mas me deixou muito melhor. Muito interessante. E isso é uma reflexão até para os líderes atuais, né? A importância que a gente tem como líder de mostrar
para as pessoas aquilo que elas têm de positivo, né? Porque isso muitas vezes não é tão visível para elas, né? Muito interessante isso, Flávia. Nicole, querida, conte. Não, olha, até queria comentar isso porque comigo aconteceu muito parecido, né? Eu também nessa transição, né? Quando eu vim para cá, para Mag, como gerente geral, eu nunca tinha me imaginado assumindo essa posição, né? Também achava que existiam outras pessoas que seriam melhores, né? Para isso nessa altura. E eu me senti exatamente como o Fernando comentou, como assim, o que será que eu estou fazendo aqui? Em que momento eles vão descobrir que eu não mereço esse lugar? E também o meu gestor fez exatamente a mesma coisa. Eu lembro que logo nos primeiros dias tive várias reuniões com os japoneses e eu falava, eles falavam os termos e eu falava assim, gente, é hoje que eles vão descobrir que eu não devia estar aqui. E aí o meu chefe falou, não, né? Me parou e falou assim, olha, eu vou te explicar por que que você está aí. E elencou todas as minhas qualidades, todo o meu potencial. E eu fui uma pessoa que eu realmente fui promovida por potencial, porque não tinha dado tempo de eu entregar o que eu entrego hoje, né? Claro que foi uma aposta que foi, assim, imagino, né, pelos meus feedbacks, muito certeira. Eles gostam, né, do que eu entrego hoje. Mas na altura, assim, eu me senti exatamente assim. E realmente isso que a Irene falou. O quão importante é como nós, gestores, a gente poder entender, fazer essa leitura do momento, né, da nossa equipe e colocar a pessoa, né, trazer ela para o centro de novo porque essa síndrome do impostor, ela realmente sabota a gente em muitas coisas, né, em muitos momentos muito chaves. E e sim, isso assim foi um conforto para mim. Mas quando a gente pensa assim também em surpresa, eu acho que uma das coisas que mais me surpreenderam foi a escolha deles, né? Eu lembro assim quando eu trabalhava já na MG, já fazia alguns anos, que é a ArcelorMittal Gunvard, e eu lembro que a diretora de RH me perguntou se eu tinha disponibilidade de mudança. E eu falei assim, tenho, né? Como eu com a minha vontade de ir para vários lugares. Eu falei assim, eu tenho, mas para Resende não. E aí ela falou, então, mas é para Resende. Aí eu falei, daí eu fiquei pensando, né? Falei, mas eu não posso fazer isso, né? Eu tô à disposição também, né? Eu não tô nessa fase da minha carreira que eu posso escolher onde eu vou, o que que eu vou fazer. Então eu ainda tô na fase dos desafios. E aí ela falou, não, é para Resende, é para essa posição, você tem interesse? Eu falei assim, claro, né? Eu acho que foram várias coisas assim que foram me surpreendendo, porque isso aconteceu logo num período pós-pandêmico. As empresas ainda estavam enxugando as pessoas. Eu fiquei nesse momento em que todas as empresas fizeram essas reduções, os layoffs, né? Enfim, eu dei bastante suporte, várias situações de crise. Sabia que a empresa me via muito bem, mas não imaginava que era uma posição dessa. Então, eu fiquei muito surpresa de ter sido escolhida e escolhida muito por potencial. Então, eu acho que isso é um diferencial, né? Porque a gente, às vezes, não é skills, né? São as nossas soft e human skills. Claro que as nossas hard skills foram importantes, mas acho que essa capacidade de adaptação, de conexão, de olhar o negócio como um todo. Então, eu acho que eles viram além só do que eu apresentava ali como supply, e viram que eu podia entregar mais nessa posição. Então, isso para mim foi uma grande surpresa, um grande reconhecimento e algo que eu carrego assim com muita gratidão mesmo. As oportunidades que surgiram depois disso, para mim, foram maravilhosas. Beleza. Você falou sobre a pandemia, e aí peguei esse fato que durante a pandemia se falou muito dessa ressignificação do trabalho, né? As pessoas olhando o trabalho de uma outra forma. Isso pegou em vocês? Vocês viram pessoas da empresa de vocês pensando nisso? Porque hoje, por exemplo, uma das coisas da ressignificação do trabalho que houve naquela época, que as pessoas começaram a trabalhar em casa e viram a família de uma outra maneira, enfim, e o trabalho também ficou com outro sentido. E a gente vê hoje a situação quase que voltando como era antes da pandemia. Eu queria ouvir de vocês se vocês estão sentindo isso, e o Fellner, que hoje está em conselho, se ele sente isso, né, nas empresas, ou se ele sentiu isso na GSK.
Queria ouvir de vocês. Olha, Irene, assim, a pandemia, lá na GSK, nós tivemos uma mistura de competência e de sorte. Sorte por quê? Porque estava na minha gestão antes da pandemia o plano de implementação do SAP e da capacitação de trabalho remoto para todo mundo, como um plano de contingência a risco e tal, desastres e tudo mais. Isso tinha sido encurtado em um ano, por várias razões que não tem nada a ver com a pandemia, claro, ninguém sabia que ia acontecer a pandemia. Então, em dezembro, tinha sido feito um grande teste de validação. Quando, 14 de março, todos os funcionários, todos tivemos que ir para casa, por acaso, simplesmente por acaso, por várias razões, é, eu, junto com o time responsável, a gente tinha antecipado em um ano esse cronograma, então a companhia operou sem problema. E é claro que o trabalho remoto começou com força total para todos, né? Por todas as razões que a gente conhece. Depois, quando foi voltando ao normal, a gente começou a fazer aquelas combinações de trabalho presencial, remoto. Já, a gente já tinha experiência do trabalho com flexibilidade de horário. Era uma demanda de funcionários bastante, que queriam ter uma parte das horas tratadas com flexibilidade. Isso tudo antes da pandemia. Então, a pandemia foi se esvaindo e a gente foi trazendo novas combinações, tanto de flexibilidade de horário, como da presença física ao trabalho presencial. E começaram a vir vários aprendizados, né? Uma das coisas que eu percebi foi que os jovens em início de carreira tiveram uma enorme perda naqueles 2 anos, um ano, 2 anos. Estagiários, analistas, os que estão no início de carreira, porque perderam a possibilidade da fertilização cruzada no convívio presencial dentro da organização. Essa, para mim, foi uma grande perda, porque em tempos de trabalho totalmente presencial, há ali uma interação entre os jovens em diversos projetos, trocam ideia nas áreas de convívio, mudam de departamento, é uma fase muito rica de aprendizado. E nós tivemos uma geração que foi privada disso, pelo trabalho remoto. Por outro lado, o trabalho remoto trouxe índices de resiliência, de satisfação pessoal, então deu para perceber essa ressignificação de prioridades e tal aconteceu, mas também houve um aprendizado de que algumas funções organizacionais elas não conversam bem com o trabalho remoto. Não é para todos que a gente consegue. Claro, não vou falar de um operário de fábrica, que não tem jeito de ser remoto, Que não pode mas ser remoto. o staff administrativo mesmo tem um mínimo de percentual de presença, trabalho de equipe ou trabalho presencial, e para outras funções pode ser absolutamente remoto. Então, acho que a gente está nessa fase de aprender um pouco com isso e começar a modelar melhor. Hoje, como conselheiro, eu fico muito olhando várias empresas, né, e não só o segmento de saúde, né, fora. Eu tenho visto muita diversidade, mas uma certa tendência a voltar ao presencial num percentual maior. Eu diria que hoje, eu acho que a melhor opção é olhar por grupo funcional. O que que faz sentido? E cruzar isso com o outro eixo, que é da maturidade do estágio de vida profissional do funcionário, né? E você poder combinar isso. Ou se eu pudesse desenhar, tentando simplificar o que é complexo, jovens eu acho que se beneficiam muito, jovens início de carreira se beneficiam muito dessa fertilização cruzada que vem com relacionamento presencial, que não é tão rico e tão forte quando o relacionamento remoto, isso quase não aparece. Porque, afinal de contas, eles preparam o trabalho para aqueles que estão nas reuniões, nas telas, etc, etc. Então, se eu pudesse ter dois eixos, um dos eixos seria o da maturidade profissional,
tentando imaginar o que se ganha, o que se perde no desenvolvimento do profissional, olhando, e o outro eixo seria o perfil da função na organização. Eu acho que aí teríamos uma nuance mais para um lado, mais para o outro, de presencial remoto. Isso é o que me vem à cabeça hoje com o que eu tenho observado e o que eu vivi. Obrigada. Nicole, Bom, eu compartilho do que o Fellner comentou. Eu acho que, mas eu acho que também a tendência que eu também vejo é de retornar para o presencial, né? Eu vejo essa movimentação nas minhas indústrias mães aqui, né? Então, os nossos acionistas, principalmente, eu já começo a ver o híbrido já é certeza, né? O híbrido já é fato, ninguém mais fica 100% home office, então é sempre 3-2, 4-1. Então, acho que essa já é uma tendência. Eu venho todos os dias. Porém, essa flexibilidade, eu acho que ela é importante que as empresas continuem a ter. Então, essa flexibilidade, poxa, eu preciso ficar hoje em casa, hoje eu vou chegar às 9, até porque eu acho que isso faz parte da ressignificação, né? Então, a ressignificação, ela transcende o que é o home office ou não, né? Então, é a gente poder entender que eu acho que essa é uma movimentação que a gente vem vendo dessa geração nova, que o trabalho não é a nossa vida. Então, a gente tem que, assim, trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Então, eu acho que essa ressignificação vem acontecendo muito nessa nova geração, até dos millennials para frente. E aí, e isso eu acho que é uma tendência, e eu tive que fazer um pouco disso também, porque a partir do momento em que a gente passa a valorizar mais o trabalho do que a nossa vida, a gente, né, as coisas começam a se desequilibrar, e isso pode afetar em uma série de doenças psicossomáticas, né? Como eu também tive que passar por isso, né, numa adaptação. Então, essa ressignificação para isso de você, de repente, refazer os seus horários, ter um pouco mais de flexibilidade, fazer uma academia, poder fazer uma terapia em paz, não ter que. E até, claro que eu falo de uma realidade de uma indústria onde a gente vive muito perto do trabalho, né? Então, aqui nós não temos ninguém que tem que pegar um metrô, dois ônibus para chegar no trabalho, então demora 2 horas para chegar e depois 2 horas para voltar, então é uma realidade completamente diferente. Então, é, é, não vejo o retorno ao presencial como tão nocivo. Porém, eu também não vivo nessa realidade. Fica complicado falar de quem hoje vive nessa realidade de ter que pegar vários transportes para chegar na empresa. Mas eu acho que essa ressignificação é uma tendência, e as pessoas querem isso, as pessoas querem ter tempo para poder cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidar da família, é, ter um hobby enfim, isso hoje é realmente muito segregado, né? Não é todo mundo que consegue ter isso. Então, as empresas vão ter que se adaptar, porque senão mais para frente a gente não vai conseguir contratar quase ninguém, né? Porque todo mundo espera hoje isso pelo menos como um benefício. Inclusive, às vezes a gente até vende como benefício o, o, o home office, a política de home office, né? A possibilidade de ter uma flexibilidade. Então, eu entendo que essa é uma tendência que a gente vai ter que fazer, todos nós, como empresa e como pessoas também. Então, se adaptar. muito bom. O Marcos Ribeiro aqui fez uma pergunta. Ele diz, boa noite. Como a empresa da Nicole e os conselhos do Fellner estão se preparando efetivamente para as modificações e implantações prementes da NR1, NR17 e NR7, que de fato andam juntas e a partir de 2026 podem gerar grandes e a partir de 2026 podem gerar grandes liabilities, que é a história também da saúde mental, né? Como é que Sim. vocês veem isso? Porque são duas coisas, né? A gente Uhum. tem essa flexibilidade, mas a gente tem, por outro lado, um ambiente que gera um pouco de burnout, de desequilíbrio, né, de saúde mental. Tanto é que a gente fez uma pesquisa que até o Everson pede dá para o link para vocês baixarem. 56% dos pesquisados, que são liderança sênior, né,
se declaram com burnout. Sim. Então, e 70%, 70 e poucos, gostariam de ter disponível maiores recursos de suporte. Esse número aumentou do ano passado, da pesquisa do ano passado, para ele. Então, eu queria ouvir um pouco a consideração de vocês, né, sobre isso. Tá, eu vou tentar abordar assim de uma maneira mais genérica, né? Então, bom, as normas regulamentadoras são assim mandatórias, né? Então a gente tem que fazer uma adequação. Nós somos uma multinacional, Não tem então jeito. isso é mandatório. A gente vai ter que fazer uma adequação. Então a gente já começou esse processo. Então nós já contratamos consultorias até para poder entender quais eram todos os caminhos que a gente precisava percorrer. Já fizemos vários treinamentos. Treinamos as equipes também, trouxemos novos pacotes de benefícios também, essa parte de assessoria mental, né, de saúde mental, a gente precisa falar sobre isso, então disponibilizamos isso para as equipes, então dentro do nosso próprio pacote de convênio, consultas, teleconsultas, então são pequenos, assim, pequenos suportes que a empresa pode dar para as equipes, e sempre falando muito, né? Então, eu particularmente, como passei por um pouco desse processo de saúde mental, que eu precisei, né, me centralizar de volta, né? Tive aí uns episódios, alguns anos atrás, não chegou a ser burnout, mas é um nível de ansiedade e de estresse que te dá ali alguns ataques, né? Normal, assim, hoje eu entendo que é normal, que muita gente passa por isso. Então, eu sou uma pessoa que fomento muito a gente sempre falar disso. Então, até dentro das nossas organizações internas, a gente fala de CIPA, na semana na CIPAT, na CIPATMA, eu gosto sempre de trazer esses temas, porque é uma realidade muito presente no nosso dia a dia. A velocidade com que as informações chegam para nós, né, é uma coisa tão avassaladora, de internet, redes sociais, que se a gente não tiver, assim, nossa saúde emocional não estiver funcionando, a chance da gente ter um piripaque é muito grande. Então, assim, isso é só de uma maneira genérica, até porque não sei de quanto tempo mais a gente tem, mas A só gente tem para pouco tempo, só para alinhavar, né? pincelar um pouco. Mas, assim, estou à É, disposição, Marcos, se você quiser me adicionar no LinkedIn, a gente pode falar em mais detalhes sobre isso. o Everson botou o link do LinkedIn de vocês, aí depois vocês podem falar. Felner, você tem alguma consideração a respeito desse Olha assunto? só, vou tentar resumir o máximo. Olha só, a gente tem o conceito base, que era chamado, mas acho que continua como conceito base de tudo, do gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Hoje ele vem substituir o básico o anterior, que era conhecido como NR9, se eu estou bem lembrado, né? Tem a ver com a saúde ocupacional. Então, é muito subjetivo ainda para uma empresa que não começou a dar os primeiros passos. Esse nível do que está se falando hoje é um salto, mas eu concordo com a Nicole, é alguma coisa que as organizações precisam ficar atentas, precisam, principalmente com as lideranças, ficar destacando isso de vez em quando, mesmo que ainda. Porque nós temos que pensar em vários tipos de empresa. Tem algumas que muito mal conseguem atender à regulamentação do risco ocupacional, como foi até aqui, né? Estamos falando da questão física, né? Deixando até a parte mental de lado. Ela só chega quando, Uhum, na verdade, somatiza fisicamente, né? E temos empresas bastante complexas, estruturadas e tal, como é a da Nicole, foi a GSK, onde eu trabalhei, onde você pode fazer essa evolução de uma maneira mais eficaz, mais abrangente e até mais rápida, melhor estruturada. Agora, pensando nas empresas menores, ficar atento a esses sinais que vêm desse estresse emocional e que se refletem na somatização. Então, uhum, a minha interpretação se eu tivesse que aconselhar a empresa, fazer recomendações, se dediquem à saúde ocupacional, mesmo que seja um pacote básico, não uhum. apenas para cumprir uma regulamentação, não apenas para fazer o check ali, mas
desperta nos líderes o olhar de perceber que há algo, e o próprio médico da medicina ocupacional que está ali na empresa, assistindo a empresa, perceber que o que tá aparecendo de sintomas pode ser a somatização de algo muito mais importante e complexo de se lidar. Começaria por aí. Toda essa nova regulamentação que vem, ela é bastante complexa, e é bastante difícil para uma empresa que não tem uma estrutura de novo Uhum. bastante robusta conseguir atender plenamente, né? Esse acho que vai ser o desafio. Então, talvez essas empresas médias e pequenas tenham que ter ajuda externa, algum tipo de terceirização disso, porque até porque os indicadores eles são muito subjetivos nessa área. Então, como é que você materializa isso Uhum. para ter um diagnóstico e o apoio mais correto possível? Esse é o desafio. Verdade. Eu acho assim que o trabalho com a liderança, para que a liderança esteja tão próxima dos seus liderados, para que possa dar esse Sim, suporte, ver que suporte essas pessoas precisam e a empresa ter disponível isso, né? Olha, a gente já está chegando ao final, mas tem aqui um elogio do Luiz Henrique, eu queria ler. Nicole Zé Carlos, muito obrigada por compartilharem suas trajetórias e reflexões. Suas experiências sobre carreira e desafios e momentos de transição foram inspiradores e trouxeram aprendizados valiosos para todos nós. Eu acho que é isso que a gente quer, que as pessoas se inspirem e vejam os diversos caminhos, né, que existem hoje, né? O Ronaldo levantou a mão, mas infelizmente a gente não consegue deixar você falar, Ronaldo. Teria que ser pelo chat, né? De qualquer maneira, a gente ainda tem 3 minutos. O Marcos agradeceu. Eu queria que vocês, então, agora aproveitassem, tanto a Nicole quanto o Fellner, que dessem um recado aqui para o pessoal tão, que nos, é, que nos ouviu, mas aqueles que vão ouvir, porque isso fica gravado e fica no nosso canal de YouTube. Então, eles vão ouvir eternamente. Eu queria que vocês deixassem, então, um recado. Bom, vou tentar dar o meu em menos de 1 minuto. Olha, Não, pode, pode. o que eu tenho de aprendizado da carreira é assim, a gente não tem controle absoluto sobre a nossa carreira, né? As oportunidades aparecem. Agora, há tendências de direção que a nossa carreira começa a nos mostrar que vai tomar. E aí, se preparem antecipadamente, dediquem uma boa parte, claro, a realizar, a ter performance nas responsabilidades que vocês têm, a materializar em resultados impactantes, mas dediquem um tempo todo dia para visitar fora do seu ramo de negócio, porque há muita coisa acontecendo em outros tipos de negócio, e tente perceber que desafios você vai ter lá na frente para você começar a se preparar. Não dá para a gente estar pronto totalmente, mas é minimamente possível a gente tem que estar para aproveitar as oportunidades que tem. E mantendo sempre o mais possível o controle da sua carreira. Seja proativo, mas esteja aberto a mudanças e inflexões, porque elas vêm. É isso. Ô, Fiona, tem aqui uma pupila sua, Patrícia Machado. Assim, ótimo conteúdo. Felner, grande mestre, com quem aprendi tanto. Sempre bom ouvi-lo. Obrigado pelo convite. Ela deve ser ela que está mandando os coraçõezinhos aqui para você. Deve ter sido. Obrigado, Patrícia. Foi ótimo trabalhar com você. Ela foi minha assistente executiva durante Bom, muitos anos. Obrigado, muito Patrícia. bom. Saudade de você. Isso. E tem o Marcelo Pisa, mandou o coraçãozinho. Agora, Nicole. eu acho que, assim, o Fernando foi super assertivo nisso, é muito parecido com o que eu queria falar. Essa questão, das mudanças que ele comentou no final, esteja preparado para as mudanças, eu acho que isso é uma reflexão que eu venho fazendo muito recentemente e muito frequente também. É uma analogia até que fizeram comigo, e eu gosto dessa metáfora, que é a história do bambu. Então, o bambu novo, ele consegue se adaptar aos ventos, mas o bambu velho, ele quebra. E isso é uma reflexão nossa, né? Quanto mais resistente a gente é, mais a gente sofre. Então, saber fazer uma análise interna, uma reflexão interna de será que eu estou conseguindo me adaptar? Ou será que eu estou sendo muito resistente?
e realmente a gente poder flexibilizar um pouco para a gente conseguir acompanhar essa avalanche de mudanças que vem acontecendo no mundo, né, de tecnologia e tudo. Então, assim, só complementando, porque a fala do Fellner foi perfeita. Então é Bom, isso, e muito Nicole, obrigada. Obrigado. você também tem aqui um elogio de alguém que trabalha com você, o João Paulo Ah, Martins, que disse: é um prazer trabalhar com a Nicole, nos impulsiona a alcançar o nosso máximo potencial. Então, muito obrigada. É um prazer olha, trabalhar com ele também, que querido. beleza. Então, eu acho que a gente tira de toda essa nossa conversa também, se a gente pudesse dar um conselho, é, essa é a importância, e eu sempre reforço isso, a importância que nós temos, né, de nos conectarmos com nós mesmos e, a partir dessa conexão, decidir o que a gente vai fazer. Realmente você tem razão, a gente não tem controle de nada, né? Começa de uma maneira, termina da outra, mas a gente nunca pode perder essa conexão conosco mesmo. Esse é o mais importante, é isso que nos leva a caminhar de uma maneira mais segura, né? Porque caminhar todos nós vamos ter que caminhar, mas tem que caminhar de uma maneira mais segura. Gente, eu Com é que quero certeza, sem dúvida. agradecer a vocês dois pelo papo maravilhoso que foi, a vocês que nos prestigiaram e a você que vai ouvir aqui a nossa gravação. Muito obrigada a todos, um beijo e até o próximo, tá? Muito obrigada, tá? Obrigada. Nos Tchau, vemos. Até Tchau, mais. tchau, obrigado. tchau. Tchau. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Edson, Tchau, Nicole. tchau.